Olá, aluno, olá, aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Lúcio Caldeira, professor da disciplina de Anatomofisiologia do Corpo Humano, e na nossa aula prática de hoje, nós iremos ver o sistema digestório e o sistema renal nessa aula. Então, esses dois sistemas são muito importantes do ponto de vista de absorção de nutrientes ou absorção dos componentes que os nutrientes ou que os alimentos nos trazem como fonte de energia e como fonte básica de carboidratos, proteínas, gorduras e também micronutrientes como minerais e outras vitaminas. Enfim, você tem vários nutrientes que estão presentes na alimentação e que são digeridos, e são absorvidos pelo sistema digestório. Além disso, o sistema renal é um sistema muito importante do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista de organização de algumas funções fisiológicas, de manutenção da homeostasia, pois trabalha ou realiza uma função muito importante de filtragem e de eliminação de alguns produtos metabólicos ou elementos que não serão absorvidos e não estão presentes de uma maneira equilibrada no nosso organismo, ao qual nós fazemos essa eliminação, e também faz processo de regulagem e regulação, com relação à produção de alguns hormônios e auxilia em algumas respostas fisiológicas. Então, o sistema renal e também o sistema urinário, ele faz parte principalmente da regulação de líquidos e de eletrólitos intracorporais. Então, você tem ali funções fisiológicas importantes e que são reguladas pela função renal e funções ao qual necessitam de absorção dos nutrientes que acontecem mediante ao trabalho e a junção de vários órgãos, de várias partes e componentes que compõem o sistema digestório. Então, na nossa aula prática, nós iremos observar a localização dessas principais partes, desses principais órgãos que envolvem o sistema digestório e também que envolvem o sistema renal e urinário do ser humano. Então, vamos avançando e observando no quadro algumas informações que serão apresentadas na nossa aula prática. É importante nós termos ciência da unidade de ensino, dos conteúdos que fazem presente nessa aula prática. Então, nós temos dois conteúdos que estão localizados na unidade 1, na seção 3 do nosso livro didático, que remete ali ao sistema digestório, e a unidade 3, que seria sobre o sistema renal. Então, basicamente, nós iremos observar algumas funções e a estrutura do sistema digestório, que processa o alimento que nós fazemos a ingestão, faz o processo de digestão e de absorção desses nutrientes, secreta ali algumas enzimas que auxiliam na absorção desses nutrientes de maneira específica, e o sistema renal para o corpo humano. Então é importante nós entendermos que esses sistemas, o sistema digestório e o sistema renal, farão a função de ingestão desses alimentos, absorção, defecação ou eliminação de sólidos e líquidos que estão presentes no nosso corpo, que foram ingeridos pelos alimentos ou na alimentação, mas que não exercem nenhuma função e serão excretados após o processo de absorção, e também sobre o equilíbrio eletrolítico, principalmente que diz respeito ali da função renal. Então, basicamente, o tema da nossa aula vai envolver esses dois sistemas, digestório e sistema renal. É importante nós estarmos atentos ao principal objetivo dessa aula. Então, a nossa aula prática, ela visa desenvolver os conhecimentos com relação ao estudo da anatomia do sistema digestório e do sistema renal. E, para isso, nós faremos uso das ferramentas, da ferramenta ao qual está sendo disponibilizado ao nosso alcance, principalmente com relação ao contexto ao qual nós estamos passando, que permite ali nós compreendermos e aprendermos sobre a anatomia do corpo humano mediante algumas imagens
principalmente apresentadas de forma tridimensional, além das animações ou vídeos referente ao funcionamento desses sistemas do ponto de vista anatômico e também do ponto de vista fisiológico. Então, nós iremos utilizar o software da biblioteca digital. Então, é importante ter o acesso da biblioteca digital, estar logado na biblioteca digital e fazer uso do parceiro, né, ou da plataforma da Wolters Kluwer, utilizando aqui a base OVID como a ferramenta que será utilizada durante a nossa aula prática. Então, essa plataforma, basicamente, nós iremos trabalhar com as imagens, né, que compreende ali as estruturas anatômicas, e a utilização de alguns vídeos que correspondem ali às funções básicas, né, as funções anatômicas desses sistemas. Então, o conteúdo que será ali apresentado, por exemplo, que envolve o sistema digestório, que visa ali reconhecer os seguintes órgãos e as estruturas básicas que irão compor esse sistema. Então, a própria boca, que é a porta de entrada da ingestão de alimentos, mas também pode ali ser a porta de entrada de agentes agressores ao nosso sistema, principalmente ao nosso sistema imunológico, como vírus, bactérias, fungos e outros alimentos que podem conter ali uma qualidade do alimento já está comprometida, que pode também comprometer todo o funcionamento do nosso sistema digestório. Então, a boca é já a porta de entrada. E nessa cavidade bucal, ou nesse próprio órgão, ao qual nós iremos ingerir inicialmente os alimentos, nós já temos ali, na nossa saliva, sendo excretado alguns componentes do sistema imunológico para fazer o combate inicial de agentes agressores, como os vírus, bactérias e outros componentes que serão agressivos tanto à saúde bucal quanto à saúde do nosso organismo. A língua, que tem o papel ali também, além de comunicação, de empurrar, né, o bolo alimentar para as outras áreas do sistema digestório, como a laringe e a faringe, né, e depois o esôfago. As glândulas salivares, que têm como papel importante produzir saliva, e dentro dessa saliva você tem ali alguns componentes, algumas enzimas de absorção de alguns alimentos, principalmente dos carboidratos, dos glicídios, mas também de amilase, né, que você tem ali como uma célula de defesa do nosso organismo já presente ali, células do sistema imunológico já fazem a defesa nessa região. Nós temos ali a faringe, lembrando que nós apresentamos a faringe já na aula 1 do sistema respiratório, então ela divide função tanto com o sistema respiratório e sistema digestório, e as suas regiões, né? A região laringofaríngea, ou onde há comunicação ali com a cavidade nasal e a cavidade bucal, e a região, por exemplo, da traqueia e da laringe. Então, a faringe ela tem um papel importante, principalmente para que o bolo alimentar ele escorregue pelo esôfago e não vá escorregar pela traqueia. Então, a contração dos seus músculos, principalmente do segmento inferior da faringe, tem um papel importante nesse processo. E as suas regiões que estão envolvidas. O esôfago, né, que é uma via de condução, que nós estamos vendo aqui nessa figura à direita, é uma via de condução desse bolo alimentar até as regiões onde esse alimento vai continuar sendo processado, vai continuar sendo digerido através do estômago, que é um órgão onde as suas camadas que fazem parte do estômago, elas resistem a um pH extremamente baixo, para que algumas enzimas e alguns líquidos que são excretados no estômago com pH baixo, ou seja, com nível de acidez elevado, consiga ali digerir o alimento que está sendo depositado no estômago.
e também tem as suas regiões, que vai se ligar, por exemplo, com o duodeno e depois com as alças intestinais. E dentro das alças intestinais, nós temos a alça aqui do jejum, que é uma alça inicial, e o íleo, que já é uma alça posterior, ao qual se comunica depois com o intestino grosso. O seco, que é a porção inicial do intestino grosso, o colo ascendente, o colo transverso, e o colo descendente e o colo sigmoide, que são componentes, né? Nós temos aqui o seco, que é a porção inicial, o colo ascendente, o colo transverso do intestino grosso. Nós temos aqui já à direita, ou à esquerda de quem está no plano oposto, o colo descendente e o colo sigmoide, que vai se ligar com a região do reto e do canal anal, né, do reto e do ânus, onde é a região que vai fazer a defecação dos componentes ao qual não foi possível fazer essa digestão. Todos esses sistemas, né, todas essas partes anatômicas do nosso sistema digestório, ele tem relação com os hábitos que o indivíduo apresenta ao longo da vida. Sejam eles hábitos alimentares, né, onde ao qual alguns indivíduos fazem uso de alimentos de probióticos ou outros alimentos que auxiliam o processo digestório. Então, o processo digestório ele pode ser auxiliado através da ingestão de alguns alimentos, né, de alguns alimentos que compõem ali alguns elementos que facilitam tanto a absorção, a quebra daquele nutriente, a absorção desse nutriente. E também a própria parede, né, do órgão, principalmente do intestino delgado, onde você tem ali a absorção de alguns nutrientes primordiais para o funcionamento de várias células, de vários sistemas do nosso organismo, eles são otimizados quando os indivíduos apresentam, por exemplo, um bom nível de atividade física. Então, estudos recentes têm mostrado que a capacidade de absorção dos nutrientes, quando o indivíduo ele é fisicamente ativo, até porque há uma maior vascularização do corpo como um todo, e isso otimiza todo o processo de absorção também, você tem uma melhora da função fisiológica no trato gastrointestinal. E isso favorece essa absorção. Então é importante nós estarmos atentos, por quê? Porque embora o sistema digestório, né, não seja um sistema ou envolva órgãos que estejam relacionados diretamente com a prática profissional da atividade física ou do exercício físico, ou do movimento humano por si só, ao qual será objeto de estudo da educação física, mas de forma indireta nós otimizamos esse sistema. E esse sistema, tendo um bom nível de saúde, né, um bom grau de funcionamento, né, de maneira orgânica e saudável, isso favorece com que os indivíduos não desenvolvam doenças e tenham maior longevidade com relação ao seu desenvolvimento ao longo da vida. Então é importante nós estarmos atentos a essas questões também, né, pois podem ser tratamentos auxiliares, inclusive para doenças que envolvem o trato gastrointestinal. Vamos voltar ao nosso quadro e observar, por exemplo, alguns conteúdos que estão relacionados ao sistema renal. Então, o sistema renal, ele tem a função básica, por exemplo, do funcionamento dos órgãos que envolve o rim, seja ele o direito ou o rim esquerdo. É muito importante nós salientarmos que o corpo humano, ou o ser humano, ele pode sobreviver com todas as suas funções fisiológicas íntegras, utilizando um dos rins, né? Então, embora nós tenhamos dois rins, na ausência de um rim, o outro assume a função, né, de controle dos líquidos corporais, de fazer processo de filtragem e de produção de urina, por exemplo, com um único rim. Um exemplo disso é o nosso campeão olímpico da canoagem, o Isaquias, né, que foi campeão olímpico na última Olimpíada. Ele não tem um dos rins desde os 10 anos. Mediante um acidente, uma queda que ele teve, ele comprometeu um rim e foi retirado, foi removido.
Então você tem até doação renal, onde outras pessoas recebem um dos rins de pessoas doadoras e a pessoa que doou sobrevive somente com um dos rins. Então o rim ele é um órgão extremamente vascularizado. Ele é muito vascularizado, ele recebe ali uma grande quantidade de vasos e de sangue. Então qualquer impacto na região lombar e na região torácica, na parte posterior do corpo, por exemplo, pode desenvolver algumas lesões nesse órgão e que cria ali, e que pode ser comum a presença de sangue na urina. Muito provavelmente por lesões causadas por esse impacto, né? Então, qualquer impacto na região dorsal pode ser indicado pela presença de sangue na urina. Então, alguns esportes, algumas atividades onde você tem um contato físico muito grande, esportes de luta ou esportes coletivos onde o contato físico é muito forte, nessa região, se o impacto for muito elevado, isso pode causar uma série de lesões nesse órgão. Outra questão importante é que o rim, né, ele tem função não somente de filtrar o sangue, de produzir urina, mas também de liberar algumas substâncias do ponto de vista hormonal. E dentro da sua estrutura nós temos o córtex renal, a medula renal, os cálices renais, a pelve renal, a uretra, a bexiga urinária e a uretra. Então, esses são os sistemas que compõem todo o sistema urinário. Mas acima dos rins nós temos uma glândula suprarrenal, ou uma glândula adrenal. E essa glândula produz ali alguns hormônios importantes do ponto de vista, inclusive, de funcionamento fisiológico durante a atividade física ou durante o exercício físico de forma aguda, ou adaptações que são observadas a nível crônico. Então, vamos avançando na nossa aula prática com relação ao manuseio da nossa ferramenta, né, que é a base Ovid. Então, é importante nós estarmos logados e acessar ali o software disponível da biblioteca digital, né, da biblioteca virtual, desculpa. Então, seguindo esses passos que já foram apresentados, inclusive, nas outras aulas práticas, né, nós vamos buscar aqui o endereço da biblioteca virtual dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem, fazer o nosso login, procurar o ícone Volter Excluer, que é aí a plataforma que está presente a base Ovid, e clicar no ícone Human Anatomy Atlas. Então, basicamente, essa é a página que vai nos apresentar, para que a gente possa fazer o login e o acesso à plataforma Volter Excluer. Em seguida, vai apresentar uma outra página da base Ovid, ao qual nós iremos clicar nesse link, né, para que a gente possa ter acesso à plataforma anatômica digital. E depois nós iremos clicar em Physical Body, no ícone Human Anatomy Atlas, que vai estar presente, e em seguida uma outra janela vai se abrir, ao qual nós deveremos clicar em Launch Human Anatomy Atlas, que seria basicamente essa página. Então, dentro dessa página, nós iremos acessar, clicar esse ícone, ao qual está disponível na versão gratuita, e depois clicar nesse ícone para que possa abrir toda a plataforma, todo o software online sobre todos os sistemas fisiológicos, todas as partes do nosso corpo e com relação às funções, né? A função Views é onde nós iremos fazer maior quantidade de acessos. A função mídia é onde estão presentes alguns vídeos, né? Mas existem outros caminhos ao qual nós podemos acessar esses vídeos também. Então, nós podemos fazer a busca por regiões do corpo, mas nós estamos buscando mais pela região dos sistemas corporais. E nesse caso, nós temos aqui apresentados o sistema digestivo, né, o sistema digestório. Então, se nós clicarmos nessa setinha, ele vai abrir mais outras opções, existem várias outras. E o sistema urinário, que é onde nós iremos fazer o uso na nossa aula prática, buscar as informações frente ao sistema digestório nessa aula prática. E em mídia, nós temos aqui vários vídeos, né, que nós já vimos,
inclusive nas outras aulas, mas do conteúdo ao qual está sendo apresentado do sistema digestório e sistema renal, nós iremos procurar aqui em Nutrition and Elimination, que está sendo apresentado aqui, onde nós temos aqui vários vídeos referente à absorção dos nutrientes, né, e o funcionamento também de outras funções fisiológicas, inclusive hormonais, ok? Nós temos também outros vídeos que podem estar disponíveis e que podem ser importantes para a nossa compreensão. Nós iremos sinalizar aqui quais serão os vídeos que nós iremos utilizar na nossa aula. Bom, então na nossa segunda atividade, nós iremos trabalhar com a identificação desses componentes do sistema digestório e do sistema renal. Então, dentro dessa atividade, é importante nós fazermos uso ali da plataforma e das ferramentas que a plataforma nos oferece, para que a gente possa visualizar, localizar os componentes e as diferentes partes de cada componente anatômico, né, de cada segmento anatômico que faz parte de um órgão específico ou de um tecido específico, e também para que a gente compreenda a localização e saiba da onde parte algumas funções fisiológicas, compreendendo a estrutura, a posição anatômica que está no nosso corpo. Então, nós iremos avançar com relação a essas funções, utilizando a plataforma, até para que a gente possa aprender a manusear melhor e avançando cada vez mais nas informações que a plataforma nos oferece. Okay? Vamos voltar ao nosso quadro? Então, observar algumas informações que fazem presente nessa atividade. Então, com relação à atividade 2, que nós iremos desenvolver nesse momento, nós iremos clicar, né, ou procurar em Digestive System Views, né, ou as visões do sistema digestivo, e nós temos aqui, nós não iremos avançar em todos os segmentos que nos são apresentados, mas está sendo indicado aqui o segmento 2, o segmento 3, o segmento 4, 6, 7 e 9. Então, o segmento 2 é o sistema digestivo inferior, né, o trato digestivo inferior. E existe uma ferramenta RAID ao qual nós conseguimos ali aprofundar as camadas teciduais desse sistema. Né? Então, toda vez que nós clicamos nessa ferramenta, ele vai eliminando aquela camada superficial e permitindo que a gente tenha um olhar mais profundo anatômico sobre aquele sistema. Okay? E é importante, dentro dessa ferramenta, identificar as alças intestinais. E essas alças intestinais, basicamente, é o jejuno e o ilho. Então, é importante nós buscarmos e procurarmos essas alças intestinais. Tudo bem? Então, o jejuno ela é uma alça intestinal mais superior, inicial, que a partir dela inicia ali a comunicação com o intestino delgado, e o ilho já é a porção inferior ou posterior do intestino delgado que comunica ali depois com o intestino grosso. Então, essas alças intestinais, elas podem ser visualizadas mediante a utilização dessa ferramenta. Então, eu vou tentar aqui tentar observar aqui se a ferramenta ela se coloca disponível para nós dentro do software. Então, nós iremos procurar aqui sistema digestivo e nós iremos procurar a Lower Digestive System, que seria essa imagem. Então, aqui nós podemos rodar, fazer uso da plataforma em 3D para observar quais são as informações. Então, o que está aqui presente nessa primeira camada é um que nós chamamos de omento. Esse omento ela é formado por uma grande quantidade de gordura,
né, ela tem uma função ali de proteger essa região abdominal, de proteger ali o trato gastrointestinal inferior e também de fazer um processo de isolante térmico, né, para manter inclusive a temperatura interna numa função próxima a 37 graus. Então ela tem uma função de proteção. Então esse aumento ele é dividido em duas camadas. Nós temos ali o aumento maior, que é esse que nós estamos vendo, e o aumento menor, né? Ele fica posicionado ali próximo do intestino delgado de forma mais profunda. Então nós vamos clicar em hide para que a gente possa eliminar esse tecido. Então aqui nós temos, por exemplo, o colo transverso do intestino grosso, o cólon ascendente, né? Aqui é o seco, essa tripinha aqui é o apêndice, então ele não tem uma função fisiológica importante, acredita-se que ele tenha sido uma reserva alimentar em períodos anteriores, onde o ser humano passava vários dias sem se alimentar, então era como se fosse uma bolsa de reserva de nutriente, de energia. Hoje em dia, muitas pessoas têm um processo de apendicite ou de inflamação dessa região, e fazendo a remoção não há nenhum prejuízo ao funcionamento fisiológico do sistema gastrointestinal para a pessoa. Okay? Então é como se fosse um órgão, uma parte do sistema digestório que não tem uma função atual. Okay? Aqui nós temos, né, as alças do jejum, né, do intestino delgado. E quando nós fazemos, por exemplo, aqui inicialmente nós temos o íleon, que vai comunicar depois com o intestino grosso, e nós temos depois o jejuno, né, que é uma alça inicial do intestino delgado. Se nós fizermos aqui, né, a remoção dessas partes, nós temos aqui somente a visão do intestino grosso. E aqui na parte, né, inferior nós temos o cólon sigmoide, né, que é uma curvatura que vai ligar ali praticamente o cólon descendente e em seguida depois vem o reto. Então o cólon sigmoide ele faz ali a comunicação com o reto e depois com o canal anal. Quando nós clicamos, por exemplo, nessa setinha em voltar, ele vai ali retomar, por exemplo, a imagem inicial. Okay? E nesse livrinho, embora esteja em língua inglesa, você tem a função básica do órgão, da parte que você está, por exemplo, identificando, né? Então aqui nós temos o estômago ele é formado por uma série de camadas, né? Aqui é a camada serosa e mucosa do estômago, mas o estômago ele tem uma camada interna da mucosa, ele tem um músculo, né, que é o oblíquo, que faz a movimentação, inclusive do bolo alimentar. Embora a mastigação seja um processo importante, o alimento ele é teoricamente mastigado ou mecanicamente ele é modulado, né, no estômago para que ele continue o processo de quebra, e o músculo circular na parte superior aqui do estômago. Aqui nós temos o nosso duodeno. Então eu vou somente clicar aqui para remover o cólon transverso para que a gente possa ver com mais detalhes. O duodeno, né, que vai fazer ali a comunicação do estômago com o intestino, basicamente. E tem uma outra partezinha aqui que é o piloro, que é o esfíncter do piloro. Então, dentro dessa estrutura, alimentos que têm um nível de acidez muito elevado ou uma baixa regulagem com relação às enzimas ou grau de pH interno pode danificar esses tecidos, principalmente do estômago, do duodeno, do piloro, mas também do esôfago, que é a famosa esofagite
ou gastrite, né, que é um processo inflamatório e algumas lesões que são observadas no tecido do estômago e do esôfago. Deixa eu tentar observar aqui o esôfago. Opa, aqui. Então nós temos o esôfago, que ele pode conter uma inflamação, inclusive até irritação na região da garganta, e causada por refluxo do conteúdo gástrico. Ao invés de fazer o caminho até o intestino, nós temos ali um processo de refluxo, algumas anomalias do sistema gastrointestinal, e também de úlceras. E aí a úlcera já é a perfuração desses tecidos, ao qual tem que ser monitorado, pois pode causar extravasamento do conteúdo gástrico para o intestício, né, ou para o ambiente fora do sistema gastrointestinal, causando ali processo inflamatório sistêmico, né? Então tem que ficar atento a esses problemas, né? Então existem inúmeros problemas de saúde que envolvem o sistema gastrointestinal, basicamente no trato intestinal inferior, ok? Nós iremos voltar aqui para que depois nós possamos retomar dentro dessa ferramenta. Então veja, utilizando a ferramenta nós conseguimos ali localizar as alças intestinais, o jejúnio e o ilho, que é uma alça superior, o jejúnio, e o ilho já é uma alça mais inferior, que comunica ali mais próximo com o intestino grosso, e as regiões do estômago e os canais que comunicam ali várias partes do sistema digestório, ok? Então em cada região, basicamente, você tem enzimas específicas para absorver principalmente os carboidratos, as proteínas e as gorduras. E essas enzimas elas vão estar presentes desde a boca, né? Você tem ali a pitialina, que é uma enzima que já começa a fazer digestão no alimento que está na boca. Essa enzima ela continua a fazer o seu processo na região do estômago. E no estômago nós temos ali outras enzimas que vão quebrar ali o carboidrato e as proteínas, né? Nós temos as lipases, por exemplo, que quebram as gorduras, que estão presentes também no trato intestinal. As caspases, né? As maltases, por exemplo, que vão quebrar ali componentes dos glicídios. Enfim, você tem inúmeras enzimas que vão ser secretadas pelo sistema digestório para que possa fazer a digestão desses componentes. Vamos voltar ao nosso quadro e observar outras funções ao qual serão utilizadas. Então, por exemplo, o peritônio, que está sendo observado aqui, né? Então, o peritônio também ele vai ser explorado durante a aula, frente à possibilidade aqui de observar essa função desse componente torácico e componente, por exemplo, do sistema digestório. As glândulas salivares, né? Nós temos as glândulas sublinguais, as parótidas e as glândulas presentes aqui na região da cavidade bucal, que secretam, né, a saliva e algumas enzimas e outros componentes do sistema imunológico de defesa que estão presentes na nossa saliva. A região da laringofaríngea, né, que tem um papel importante para que o bolo alimentar ele escorregue na região, ele escorregue pelo canal do esôfago e não pela traqueia. O canal alimentar e os esfíncteres, né, que é a região de defecação, onde tem ali alguns músculos, algumas inervações e alguns tecidos importantes para que o bolo fecal seja eliminado, seja empurrado. Ok? Então, esses são as imagens e os exercícios que devem ser explorados aí por vocês nessa aula prática. Tudo bem? É importante nós estarmos atentos a esses vídeos. Então, está sendo sugerido aqui que vocês possam assistir 2 vídeos, 2 animações do ponto de vista anatômico e fisiológico. Tudo bem? Então, em mídia, que está sendo... Nós vamos clicar inicialmente aqui, nesse símbolozinho aqui, e procurar em Nutrition Elimination, o termo em inglês, esse vídeo aqui, que é chewing e smoothing, que é basicamente explicando o que acontece com o alimento quando ele é mastigado.
né, quais as enzimas já vão agindo ali na boca, como que acontece o processo digestório inicial. Então, é um videozinho interessante que nós podemos fazer uso. E também aqui embaixo em funções do sistema digestivo, ou Digestive System Functions. Tudo bem? Então, são 2 videozinhos que é importante que vocês acessem nessa aula prática para auxiliar na aprendizagem sobre esse conteúdo. Ok? Então, nós iremos avançar agora com relação ao outro conteúdo que diz respeito ao sistema urinário. Então, em Urinary System Views, nós iremos observar outras informações do sistema urinário agora. Então, primeiro, o sistema urinário masculino ele tem ali algumas características específicas e também o sistema urinário feminino tem as suas características específicas anatômicas de forma distinta. Embora, basicamente, eles vão exercer as mesmas funções, né, de eliminar a produção de urina que o nosso corpo produz ali pela função renal, mas em termos estruturais ali você tem algumas diferenças, principalmente que está localizado ali junto ao órgão reprodutor. Os rins, né, utilizando essa ferramenta RAID, como nós demonstramos na aula passada, no slide anterior, o córtex renal, a medula renal, a coluna renal e a pelve renal, né, e observar o néfron, que é o que faz a função ali de produção de urina e de filtragem, né, dos componentes sanguíneos no rim. Então, você tem esses componentes do rim que podem ser observados utilizando essa ferramenta RAID. Um corte, a outra imagem é o corte do rim, né, que é kidney section. Os uréteres, bladders, uretra e orifício. Então, são componentes urinários presentes aqui nessas 3 últimas imagens. Tudo bem? Vamos observar como que está sendo apresentado. No sistema urinário, nós temos uma quantidade de imagens a serem exploradas disponível maior, né, uma quantidade maior de imagens. Então, nós iremos observar somente algumas. Tudo bem? Os rins, pode ser, nesse caso, o rim do indivíduo masculino ou feminino, como está sendo indicado aqui. A uretra, né, e o orifício, tanto masculino quanto feminino, que vai ser observado. O sistema urinário masculino, o sistema urinário feminino. E aqui nos rins, né, dentro dos rins, nós iremos fazer o uso da ferramenta RAID para observar esses outros componentes. Tudo bem? Então, nós iremos ali voltar ao nosso software para que a gente possa, né, procurar aqui vou tentar ver se a plataforma, que é o que aparece para vocês, ela abre, que ela vai ficar carregando, ela demora um pouquinho, mas depois ela abre assim como está sendo mostrado no software ou nas imagens que foram apresentadas nos slides, tá bem? Nós vamos voltar aqui no software e procurar aqui o sistema urinário, nesse caso. Então, nós iremos ver aqui o sistema urinário, que é a primeira imagem. Então, nós temos aqui os rins, né, o rim, nesse caso, o esquerdo, e aqui o direito. As informações que estão presentes aqui nos rins, algumas doenças, características desse órgão especificamente. Então, nós temos aqui várias doenças que são listadas, tudo bem? E aí, nós temos aqui a uretra, que é o canal que vai levar a produção de urina, que vai ser eliminado ali de ureia também, até a região da bexiga, né, que é o símbolo aqui, que é dividido também em direito e esquerdo. E nós temos depois, deixa eu
tirar o sistema ósseo. A próstata ou a cápsula prostática. No sexo masculino, nós temos aqui uma fáscia, né, que é o buque, e nós temos aqui depois o canal mais profundo da uretra. Aqui nós temos outros componentes, que é uma fáscia espermática, né, que leva ali a produção de espermatozoides para essa região, próximo à bexiga, para que depois seja expelido. Mas vamos observar aqui no rim, e para que a gente possa fazer aqui fazer a observação das camadas mais profundas. Tudo bem? Então eu cliquei em hide, ele mostrou aqui a minha camada mais profunda. Então nesse miolo nós temos a coluna, né, ou a coluna do rim, ou a estrutura mais dura do rim. Na parte mais interna nós temos a pelve renal, né, como se fosse uma estrutura interna de suporte dos rins, mas nós temos ainda outras camadas que serão observadas em outras imagens. Aqui nós temos as pirâmides renais, né, onde são realizadas algumas funções fisiológicas ali de filtragem e de produção de urina, tá bom? Então, algumas informações aqui são apresentadas, embora sejam em inglês, mas que podem ser ali depois traduzidas e absorvidas. Tudo bem? Bom, voltando aqui na imagem, então essas são as imagens que nós iremos, né, fazer a busca, tanto do órgão do sexo masculino quanto do sexo feminino, para que a gente possa explorar esse órgão. E depois, especificamente, nós iremos avançar sobre o rim, para que a gente possa identificar ali esses componentes desse órgão, que é um órgão muito importante do ponto de vista fisiológico e anatômico. Então, eu vou voltar aqui na nossa imagem, para que a gente possa buscar lá somente o rim e explorar as imagens. Bom, aqui nós temos o nosso rim esquerdo. Então, procurando avançar um pouco mais, nós temos aqui a nossa coluna, né, ou a parte dorsal aqui do nosso rim. Então, se eu clicar aqui, ela vai sumir essa parte. Aqui nós temos as pirâmides renais. Aqui alguns vasos, né, que estão sendo, veias e artérias que estão sendo demonstradas aqui. Aqui nós podemos ver a pelve renal. E os néfrons, que não dá para ver porque é uma visão um pouco mais microscópica. Ela é uma visão um pouco mais microscópica. Existe uma função aí de visão micro, ao qual vocês podem observar essas outras imagens com relação ao néfron. Então, se nós clicarmos aqui, à direita, à esquerda, nós podemos abrir, né, ou remover alguma parte do sistema que esteja sobrepondo a imagem aqui. Aqui nós temos um músculo, né, que é o psoas menor, enfim. Outros componentes anatômicos que aparecem junto com a imagem. Então, voltando ali ao conteúdo da nossa aula, nós iremos observar essas imagens e explorar esses componentes que estão apresentados aqui do sistema urinário, ok? O vídeo que está sendo indicado para que a gente possa assistir ou avançar são esses dois vídeos aqui em mídia, em Nutrition and Elimination, que tem aqui
criação da urina, onde vai demonstrar especificamente a função renal em algumas regiões de forma mais microscópica. Então é importante nós assistirmos esses 2 vídeos, que é a criação da urina 1 e a criação da urina 2. Então são 2 vídeos que promovem ali um aprendizado um pouco mais microscópico da função renal do ponto de vista anatômico. Então os rins, eles fazem ali papel importante de regulação, por exemplo, dos líquidos corporais, né, e da eliminação de sódio e potássio, entre outros componentes eletrólitos. Então, isso tem impacto direto no sistema, por exemplo, cardiovascular. Então, quando aumenta o volume plasmático, aumenta a quantidade de líquidos, por exemplo, no sangue, aumenta o débito cardíaco e aumenta a pressão arterial, por exemplo, né? E esses líquidos corporais, eles são modulados, né, de acordo com a temperatura interna, com a quantidade de sódio presente no nosso organismo, a exposição, o aumento da taxa de suor, né, quando a gente vai perdendo líquido por outras vias, o rim deixa de eliminar alguns líquidos corporais, inclusive a própria urina, ela pode ser reabsorvida, né, para que o líquido que esteja dentro dela seja utilizado para algumas funções fisiológicas, até porque o nosso corpo ele é 70% formado por moléculas de água. Então, ter um estado de hidratação e componentes minimamente líquidos, né, o estado líquido normalizado, né, através de outros volumes, é importante para o funcionamento do nosso corpo, ok? A eliminação de líquidos, por exemplo, pode reduzir a nossa pressão arterial. Por isso que algumas pessoas que têm pressão elevada ou são hipertensivas fazem uso de medicamentos, alguma delas, que são diuréticos, né, para eliminação de líquidos, favorecendo, por exemplo, a redução da pressão arterial e, consequentemente, menor risco de problemas cardiovasculares que possam acontecer de forma eventual. Então, vamos voltar ali ao nosso quadro, para que a gente possa avançar na nossa próxima atividade. Então é importante ali nós observarmos, né, as principais funções ali do nosso sistema digestório. Então essa atividade aqui já remete a algumas funções e o resgate de alguns conteúdos relacionados à função do sistema digestório e do sistema urinário. Então, com relação ao sistema digestório, ele é dividido ali em algumas etapas, né? Alguns autores colocam como 8 etapas, outros autores, como o Tortora, que é um autor da área de anatomia e fisiologia clássico, ele sugere ali, por exemplo, que seria a etapa de ingestão, ou seja, que é a ingestão ou a colocação de alimentos na cavidade oral, e a partir daí esse processo digestório ele já se dá por iniciado. A secreção, nesse caso, a secreção de água, de ácido, de tampões, de enzimas para o lúmen e o canal alimentar. Então, algumas enzimas são importantes, né, seja ela na região da boca, como por exemplo a própria pitialina, que é a amilase salivar, né, ela já inicia ali a digestão e a quebra do amido e do glicogênio, né, por exemplo, ou de elementos que estão relacionados ao carboidrato. Essa pitialina ela vai seguir o seu papel quando o bolo alimentar chegar à região do estômago. No estômago você tem ali outras enzimas que, por exemplo, vão quebrar as proteínas, que seriam a pepsina, que tem o papel ali de degradar ali essas proteínas, formando ali alguns aminoácidos. No intestino delgado, por exemplo, nós temos a amilase pancreática, que vai ali, inclusive, quebrar, né, o amido e o glicogênio em maltose. Alguns disacarídeos, né, outras enzimas que seriam a maltase, a sacarase, a lactase. E também para a quebra de proteínas na região do intestino, nós temos a quimiotripsina, né, que faz ali a quebra de alguns componentes proteicos, as peptidases, né, que também quebram alguns componentes dos peptídeos em aminoácidos, e a lipase, que seria a enzima, por exemplo, que faz a degradação de gorduras, né? Então, nós iremos avançar um pouco mais com relação à função fisiológica nas teleaulas para que a gente possa compreender melhor esses elementos. Vamos voltar ao nosso quadro e ver a próxima
função básica, a próxima etapa, que seria a mistura e a propulsão. Ou seja, é a agitação e o movimento dos alimentos ao longo do canal alimentar. Então, nessa etapa, embora a mastigação, né, inclusive o formato dos dentes, ele favorece, né, a dilaceração e a mastigação e a quebra desse alimento inicialmente, para que a absorção e a quebra continue sendo realizada em outras regiões do trato gastrointestinal, existe um papel importante nesse processo. Então você tem ali essa mistura, esse movimento do bolo alimentar, ele não acontece somente na boca. Os próprios músculos, né, da região do estômago e do intestino fazem a movimentação, fazem a mistura desse bolo alimentar para que ele possa gerar ali uma maior facilidade de quebra e absorção desses nutrientes. Voltando ao quadro, nós temos ali já o processo de digestão, que é a fragmentação, por exemplo, mecânica, dividida em fragmentação mecânica e química dos alimentos. Então, a fragmentação mecânica envolve a mastigação, a movimentação desses alimentos, que vai fazer o processo de quebra, ali, de mistura, e a fragmentação química, que é a liberação das enzimas que fragmentam os componentes dos macronutrientes em micronutrientes, né, ou em porções monoméricas, né, que nós falamos de glicose, de aminoácidos, de ácidos graxos, por exemplo. A absorção, que seria a passagem dos produtos digeridos do canal alimentar para o sangue, então essa absorção, essa etapa é uma etapa crucial no processo digestório, que é onde nós fazemos a absorção daqueles nutrientes. Então existem doenças, existem situações ao qual fisiologicamente essa etapa de absorção ela pode ser comprometida, mas ela também pode ser otimizada através de alguns hábitos e também de fatores, por exemplo, hereditários. E a absorção desse alimento para o sangue e para a linfa. E a defecação, que basicamente é a eliminação das fezes do canal alimentar de tudo aquilo que não foi possível ser absorvido. Do sistema digestório, então, nós temos ali a formação do canal, né, da cavidade bucal, então aqui é formada pela boca, e aqui nós temos também a glândula sublingual, a glândula submandibular e a glândula da parótida, né, a parótida próxima ou abaixo da região dos ouvidos ou do lóbulo da orelha ali, e que elas secretam, né, saliva e também as enzimas, fazendo com que esse componente salivar auxilie no processo digestório, mas também auxilie no mecanismo de defesa do organismo frente a qualquer agente agressor, que inclusive pode estar ali presente no alimento, como algumas bactérias, fungos e também vírus, por exemplo. A região da faringe, né, que facilita o acesso desse bolo alimentar para a região do esôfago, o canal do esôfago que vai ligar ali ao estômago, então nós temos aqui a região do estômago, o próprio duodeno, o jejuno, né, que é aqui as alças intestinais, o íleo, que é a alça intestinal aqui inferior, aí nós temos a região do seco, o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, o colo sigmoide, o reto, né, o reto, na região do reto, e o canal anal, onde é feita a dissecação. Nós estamos vendo dentro dessa porção do sistema digestório o fígado e o pâncreas, que estão muito próximos aqui, dentro desse órgão. Então, se nós observarmos, termos uma visão anatômica, embora a representação da figura ela apresenta ali com maior clareza, uma visão mais anatômica, realista, ela se apresenta dessa forma, né? Então, aqui nós podemos observar o jejuno, né, que são as alças intestinais na parte superior, as alças intestinais no ilho. Nós temos vendo essas camadas em amarelo, por exemplo, essa é uma quantidade de gordura visceral que nós temos no nosso organismo.
O estômago está sendo sobreposto aqui pelo fígado, o pâncreas também. Nós temos aqui o cólon ascendente, o seco sendo observado aqui, o cólon transverso, o cólon descendente, né, o jejuno, que nós já apresentamos, a região do diafragma, que é o músculo respiratório que está revestindo, por exemplo, na parte superior do trato respiratório, enfim. E é interessante que quando existe uma velocidade temporal, por exemplo, do bolo alimentar que vai passando em cada região. Então, nessa região do estômago, por exemplo, o bolo alimentar ele pode demorar de 1 a 5 minutos nessa região. Ao passo que quando ele chega no seco, ele demora ali cerca de 4 horas. Né? Então, aquele bolo alimentar que está passando no sistema digestório, ele demora aproximadamente 4 horas para atingir a região do seco, que é o início ali do intestino grosso. Na região do colo ascendente ou da comunicação do colo ascendente com o colo transverso, esse alimento demora cerca de 6 horas. Vou colocar aqui, 6 horas aproximadamente para atingir essa região. E já na divisão do cólon transverso com o colo descendente, esse alimento demora ali cerca de 9 horas para atingir essa região. Então, a velocidade desse alimento sendo movimentado, sendo absorvido, para que ele possa ser, né, depois eliminado. E demora ali cerca de 12 a 24 horas no cólon sigmoide e já pronto para que esse bolo alimentar, o bolo fecal, possa ser eliminado. Então, cerca de aproximadamente 24 horas demora do alimento que nós ingerimos, cerca de 12 a 24 horas, para que a parte que não vai ser absorvida seja eliminada pelas fezes. Vamos voltar ao nosso quadro e observar que, por exemplo, esses processos básicos do sistema digestório, por exemplo, a ingestão, ele envolve basicamente como função, né, colocar os alimentos e líquidos na cavidade oral, a secreção, né, diariamente, as células das paredes desse canal alimentar e nos órgãos digestórios acessórios secretam, por exemplo, aproximadamente 7 litros de água. Então, existe uma grande quantidade de secreção que vai sendo jogada no sistema ali digestório, que envolve também ácido e tampões e enzimas para o lúmen e o canal alimentar. A mistura e a propulsão, que seria basicamente a contração e relaxamento alternando-se da contração do músculo liso das paredes do canal alimentar, que se misturam aos alimentos e a secreção que vão se movendo em direção, por exemplo, ao ânus, né, ou ao canal anal. E a capacidade do canal alimentar de misturar e mover o material ao longo do comprimento, ela é chamada de quê? De motilidade gastrointestinal. Então, todo esse movimento que acontece mediante a contração dos músculos, músculo liso das paredes do sistema gastrointestinal, é chamado de motilidade gastrointestinal. E a digestão, né? A digestão envolve processos mecânicos e químicos para a fragmentação, por exemplo, desse alimento. Na digestão mecânica, né, os dentes, por exemplo, trituram inicialmente esse alimento, né, os músculos lisos do estômago e do intestino delgado agitam o alimento para ajudar no processo. Já na digestão química, nós temos as grandes moléculas, né, dos carboidratos, lipídios, proteínas e os ácidos nucleicos sendo degradados, né, em moléculas menores através da hidrólise, que é um processo que gera eliminação de água. E esse processo vai quebrar carboidratos, por exemplo, em porções monoméricas de glicose ou de maltose, ou, por exemplo, de outros componentes do metabolismo dos glicídios. Os lipídios basicamente será quebrado em ácidos graxos e glicerol, as proteínas em aminoácidos. As enzimas digestórias produzidas pelas glândulas salivares, língua, estômago, pâncreas, intestino delgado,
elas quebram ou catalisam essas reações em processos catabólicos, ou seja, de processos de degradação, de destruição. Em poucas substâncias dos alimentos podem ser o quê? Absorvidas sem a digestão química. Então, poucas substâncias desses alimentos, por exemplo, podem ser absorvidas. E esses alimentos que podem ser absorvidos sem essa digestão química envolvem as vitaminas, os íons, o colesterol e a água, por exemplo. Na absorção, a entrada dessas células epiteliais no revestimento do lúmen, né, do canal alimentar, por exemplo, dos líquidos, íons e dos produtos da digestão ingeridos e secretados, ela é chamada de quê? De absorção. Essas substâncias, por exemplo, são absorvidas e passam para o sangue ou para a linfa, né, que vão até as células do nosso corpo, para serem utilizadas para funções celulares específicas. A defecação são o quê? Escórias metabólicas, ou restos metabólicos, substâncias que não são digeridas, por exemplo, bactérias, células descamadas da túnica mucosa do canal alimentar, e materiais digeridos que não foram absorvidos. Então, alguns alimentos têm difícil capacidade de absorção do nosso organismo. Por exemplo, a celulose, né? A celulose presente em alguns vegetais, ela é de difícil absorção, porque nós não temos uma enzima, nosso corpo não produz a celulase, né? Que faz a enzima desse componente do metabolismo dos carboidratos, por exemplo, né? Então, geralmente, esses alimentos, eles são eliminados da mesma forma que foram ingeridos. O que pode nos auxiliar na absorção, né, na quebra e absorção de alguns nutrientes, porque eventualmente nós não temos ali a produção de algumas enzimas, cofatores, né, ou bactérias ou a própria flora, flora e fauna intestinal podem auxiliar degradando alguns alimentos, né? Então, alguns alimentos eles compõem eles contêm ali seres vivos, né, presentes na alimentação, que vão ali fazer a composição também de toda a nossa fauna ou flora intestinal, tá ok? Vamos voltar ao nosso quadro e observar que esses alimentos que não são absorvidos ao longo desse canal alimentar, eles vão deixar o corpo através da região do ânus, né, que é um processo chamado de defecação. E esse material eliminado é denominado de fezes. E algumas funções do nosso sistema urinário, ou seja, os rins regulam o quê? Principalmente o volume e a composição do sangue. A produção de novas hemácias, por exemplo, ela é organizada ou ela é regulada pelo sistema urinário, basicamente pela função renal, e ajudam a regular, por exemplo, a pressão arterial. O próprio pH, o que é pH? É potencial hidrogeniônico, né? O potencial de hidrogênio. Então, quanto mais a quantidade de hidrogênio, né? Por exemplo, menor a quantidade de pH, ou seja, maior o indicador de acidose. E os níveis de glicose são regulados ali pelo sistema também urinário. E produzem dois hormônios, né? Basicamente o calcitriol, e também tem capacidade de regulação do metabolismo do cálcio, e a eritropoetina, né? Que é um hormônio que vai auxiliar na síntese de hemoglobina, por exemplo, de hemácias, né? E também excretam escórias metabólicas na urina. Os uréteres transportam a urina dos rins para a bexiga urinária. A bexiga urinária ela vai armazenar a urina e depois ela expele através da uretra, e a uretra vai eliminar a urina do nosso corpo. Então, basicamente, a função do nosso sistema urinário ela obedece a essas estruturas. Então, por exemplo, dos rins, existem várias funções que o rim exerce no nosso organismo. Primeiro, regulação da composição iônica do sangue. O que seria isso? A composição dos íons de sódio, de potássio, de cálcio, cloreto e fosfato. Então, uma maior concentração de algum desses elementos pode favorecer a eliminação de outros, porque podem ser concorrentes.
Então é importante que sejam equilibrados, né? Ou seja, há uma regulação iônica desses elementos dos íons do nosso sangue. Regulação do pH do sangue. E isso tem um papel importante, porque facilita, inclusive, a captação de oxigênio. Os rins excretam, por exemplo, uma quantidade variável de íons de hidrogênio para a urina e preservam os íons de bicarbonato de sódio, o bicarbonato nesse caso, porque tem papel tamponante, né? São importantes tampões do íon de hidrogênio, que é extremamente agressivo no nosso metabolismo, faz cair o pH, aumenta a acidez metabólica e dificulta uma série de outros processos metabólicos no nosso organismo, quando o pH está em níveis críticos. E ambas as atividades ajudam a regular o pH no sangue. Bom, outras funções do rim. Existe ali uma regulação do volume de sangue, né, por meio da conservação ou eliminação de água da urina. Então, esse volume de sangue ele também é regulado pelo rim através da quantidade de eliminação ou de retenção de água da urina. E esse volume de sangue eleva, por exemplo, a pressão arterial, enquanto que a diminuição reduz a pressão arterial. Outra função é a regulação da pressão arterial, de forma mais direta. Os rins ele tem uma função de um mecanismo chamado mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, que é a produção de alguns hormônios que tem papel importante na vasoconstrição dos vasos e das artérias. Então, os rins, o que eles ajudam? Eles ajudam a regular a pressão por meio da secreção de uma enzima chamada renina. E essa renina ela vai ativar um mecanismo fisiológico que, de certa forma, ela provoca a elevação da pressão arterial e a retenção de líquidos. Então, durante o exercício, por exemplo, uma redução do fluxo sanguíneo renal, causado porque nós temos um desvio do fluxo sanguíneo para a musculatura ativa. Então, aquele sangue que estava nos órgãos, ele deixa de circular em maior quantidade e vai para a musculatura ativa. Esse desvio de sangue, né, ou uma menor redução de sangue na região renal, faz com que nós produzimos mais renina, para aumentar a pressão, né? O objetivo é aumentar a velocidade do fluxo sanguíneo, permitindo que depois, por exemplo, você tenha um restabelecimento da distribuição de sangue para as regiões, por exemplo, torácicas ou dos órgãos internos. Então, o rim ele exerce, inclusive, um papel importante na elevação da pressão arterial durante o exercício. E não somente durante o exercício, mas também em repouso. Pessoas que têm um nível de estresse muito elevado, ativação simpática, ou por algum motivo baixa quantidade de fornecimento de sangue para os rins, o rim provoca a produção de renina, que vai gerar a produção de angiotensina e da enzima conversora de angiotensina, que vai especificamente causar um aumento na pressão dos vasos, né? Vai gerar uma maior vasoconstrição, vai aumentar o fluxo sanguíneo e aumentar a pressão. Então, esse é um dos mecanismos ao qual os rins comunicam com o sistema fisiológico para provocar, por exemplo, o aumento da pressão arterial. Voltando ao quadro, nós vemos também que os rins têm uma função de manutenção da osmolaridade do sangue, ou seja, regula separadamente a perda da água e a perda de solutos na urina, né? Ou seja, o rim mantém a osmolaridade do sangue relativamente constante, em aproximadamente 300 milimóis por litro. E também tem a capacidade de produção de alguns hormônios. Nesse caso, o calcitriol, né, a forma ativa da vitamina D, por exemplo, e ajuda a regular a homeostasia do cálcio, que tem um papel importante não somente no metabolismo ósseo, mas também no metabolismo muscular e em outros tecidos também. E a eritropoetina, né, que estimula a produção de eritrócitos, de células sanguíneas, que inclusive tem um papel ali de transporte de oxigênio. Regulação do nível sanguíneo de glicose, né? Assim como o fígado, os rins estimulam, né, podem utilizar o aminoácido, por exemplo, a glutamina, da gliconeogênese, na síntese de novas moléculas de glicose, né, e a excreção de algumas escórias metabólicas e substâncias estranhas, né, que são ingeridas, mas que não têm função nenhuma no nosso organismo e são filtradas e eliminadas ali pelos rins. Então, por meio da formação, por exemplo, de urina, os rins ajudam a excretar essas escórias metabólicas. Isso inclui, por exemplo, a amônia,
ureia resultantes da desaminação de aminoácidos, bilirrubina proveniente do catabolismo da hemoglobina, né, a quebra de uma célula, né, de uma molécula presente no sangue, da creatinina, resultante da clivagem de fosfato de creatina das fibras musculares, por exemplo, e de ácido úrico originado do catabolismo dos ácidos nucleicos. E outras escórias metabólicas excretadas na urina, como, por exemplo, algumas substâncias estranhas na dieta, como fármacos, toxinas e toxinas ambientais. Então, essas são algumas funções que nós temos aqui nos rins e que são importantes do ponto de vista fisiológico, não somente do ponto de vista anatômico, mas do ponto de vista funcional do nosso organismo. Então, os rins exercem papel fundamental em uma série de funções fisiológicas, inclusive com impactos durante o exercício físico. Então, esse foi o conteúdo da nossa aula prática de sistema digestório e sistema renal. Espero que você possa explorar bem a ferramenta da base OVD, que oferece ali uma série de imagens e possibilidades de aprendizado referente ali à anatomia e à fisiologia humana, e que isso possa favorecer o seu aprendizado no seu decorrer, no seu caminho do curso de Educação Física. Então eu fico por aqui, um grande abraço e até a nossa próxima aula.